nós nos esquecemos por um instante da realidade que nós estamos vivendo lá fora, né? Porque quer queira, quer não, nós aqui, cristãos, estamos inseridos num mundo que nós sabemos que não é o mundo onde nós habitaremos eternamente. Nós sabemos que Deus tem algo diferente para nós. Mas mesmo tendo a proteção, a confiança no nosso Deus, sabendo que Ele é um Deus que nos ama e que não só supre, mas cuida de nós em todos os detalhes, nós ficamos expostos à realidade daquilo que acontece. Isso é um fato, é inevitável. E o fato é que aquilo que está lá fora, de alguma forma, interfere nas nossas vidas, interfere na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, nas nossas expectativas. Nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Não tem que você não ligar a televisão e não ver uma catástrofe nova acontecendo, e catástrofes de todos os tipos. E eu não digo só catástrofes econômicas, né, porque nós estamos aqui no Brasil e estamos vivendo uma situação difícil. Mas no mundo todo, você olhando o contexto do mundo todo, você fica aflito, né? A pessoa hoje, quando viaja para algum lugar, um familiar, um parente, alguém viaja para algum lugar, mesmo no exterior, você fica preocupada porque em tal lugar tem mais atentados, em tal lugar tem mais isso, tem mais aquilo. Há uma apreensão por todas as coisas. Há uma apreensão latente nas pessoas. Em relação às finanças, em relação à segurança, em relação ao comportamento das pessoas. E eu não sei se vocês observaram, mas nós estamos nos tornando cada dia mais intolerantes. Quem já observou isso? Quem aí pode levantar sua mão e confessar, olha, eu vejo intolerância na minha vida muitas vezes. Porque eu quero confessar a minha intolerância. Eu me vejo intolerante muitas vezes. É uma pressão muito grande que a gente sofre de verdade. Mas o fato é que todas essas coisas não deveriam fazer parte da nossa vida, não deveriam fazer parte do nosso contexto. Nós deveríamos estar andando na direção contrária a tudo isso. Não dando as costas para os acontecimentos e nem desligando os fatos, né? Eu entrei numa situação agora que assim, a Mari gosta de ver todos os noticiários. Eu fujo dela, porque eu não aguento ver um noticiário. Nenhum. É um troço assim insuportável, porque você acorda no sábado de manhã, o cara atropelou 4 pessoas na Europa, porque saiu alcoolizado de uma boate, mais uma vez, às 6 horas da manhã, passou em cima de 4. 2 em estado grave, 2 hospitalizados. Sábado, você começa o sábado pela manhã assim, aí pegou fogo não sei aonde, o outro tomou um tiro de bala perdida não sei o quê, aí um atentado terrorista com ácido não sei aonde. Gente, é um troço assim. E as pessoas, reparam, não suportam mais umas às outras. E não adianta você olhar para a pessoa que está ao teu lado, não, tem que olhar para você mesmo. Porque se você sair no trânsito, você vai ver que você é intolerante. O trânsito comprova a sua intolerância acima de todos os lugares. Sim ou não? Quem dirige aí? Todo mundo quer chegar primeiro, todo mundo liga o Waze, todo mundo fica super incomodado pelo cara que vai devagar, ou que amarra na sua frente, ou que está com o Waze também, está fazendo o mesmo caminho, te atrapalhando, porque só você tem direito ao Waze, certo? Não é assim? Isso não é um exemplo monstruoso de intolerância? Gigantesco de intolerância? E se nós somos intolerantes com o nosso próximo, nós vamos nos tornar intolerantes com todos. Você vai se tornar intolerante dentro da sua casa. Vai chegar uma hora que o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido vão se tornar para você insuportável. Seus filhos vão ser insuportáveis, os netos vão ser insuportáveis e a vida vai ser insuportável. E eu digo isso a nosso respeito, tá? Não estou falando das pessoas lá de fora, não. Estou falando a respeito de nós. Porque nós estamos sendo levados a acreditar que isso é normal. Que o estresse que o mundo põe sobre as nossas vidas, impõe sobre as nossas vidas, é verdade, faz parte. Ah, nós temos aí uma vida difícil, um mundo complicado, o trabalho eu estou estressado. Aí eu tenho um piripaque, normal, isso é coisa do estresse. Como é normal eu poder louvar que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, cuida da nossa vida, cuida de todas as coisas, nos supre em tudo aquilo que é necessário, nos livra de todos os males, nos cura das nossas enfermidades e nos faz diferentes desses que estão aí. Como é que nós podemos fazer isso e agir de uma outra forma?
Porque as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós cremos. Sim ou não? Hã? Estou faltando com a verdade? Estou sendo muito duro? Mas é a realidade, eu estou tomando por base a mim mesmo. Então, analisando algumas coisas que acontecem, e como eu encaro essas coisas, eu digo assim, o que me diferencia? Eu tenho que dizer, você tem que dizer, aliás, digamos uns aos outros, o que me diferencia é Jesus. Jesus na minha vida faz a diferença. Porque é através dele e por ele que nós temos acesso a uma outra realidade, a um outro universo, a um outro tipo de comportamento, de pensamento, de expectativa. É Jesus quem faz em nós todas as coisas. Portanto, quando nós lembrarmos que nós somos cristãos, nós temos que lembrar que a nossa posição, de fato, é estar em Cristo. Não é estar misturado nas coisas ao nosso redor, não é estar misturado no mundo. Não quer dizer que nós estamos acima das pessoas, não. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós somos seres humanos diferentes. E por isso o nosso comportamento é diferente. E aí, meu irmão, se você não está sendo incomodado, perturbado, se você não está fazendo a diferença, é hora de repensar. Se nós estamos aí andando da mesma forma, do mesmo jeito, não adianta ficar aqui com a expectativa que setembro vai voltar, porque vai ser igual eu quando disse bom dia para vocês aqui. Será que eles foram e eu fiquei? Não adianta esperar que Jesus venha, se o meu coração não estiver nele, se a minha expectativa não estiver nele, se eu não estiver alinhado com o plano dele para a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Sim ou não? Então é só mesmo o choque da realidade que está deixando todo mundo mais silencioso, né? Mas tem uma passagem que eu queria compartilhar com vocês, para a gente poder caminhar um pouco mais nesse tema, que está lá em João, no capítulo 8. Vocês conhecem muito bem a passagem. João 8, vamos ler a partir do versículo 1. Abriram suas Bíblias aí, gente? Vai ser colocado no telão, mas sabe de uma coisa que a gente também está ficando preguiçoso? Deixa eu fazer uma demonstração aos irmãos aqui. A gente coloca aqui, eu acho que a maioria das igrejas hoje colocam, projetam os versículos e tal. Mas a Bíblia é um manual para ser lido. E a gente precisa ler ele não só no telão. É bom que a gente tenha ele conosco, né? Ela é a ferramenta mais útil nas nossas vidas. Porque ela é a nossa espada de ataque e também o nosso escudo de defesa. Então, tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos, todas as coisas pelas quais nós passamos, elas estão no contexto da Bíblia. Basta a gente consultar o manual que você vai ver que nós temos lá o nosso Deus nos colocando numa posição privilegiada de poder ter a sabedoria, o poder dele derramado sobre as nossas vidas. Então, ter a Bíblia à mão é um grande negócio. Hoje nós temos iPad, iPhone, ou não há, né? Ou, sei lá, os tablets, os smartphones. Cabe tanta coisa, né? Tem tanto joguinho. É impressionante que joguinho. Rapaz, eu tenho uma coisa, um parênteses muito rápido. Mas eu tinha um problema com o jogo, assim, bacana. Eu gostava de jogar de verdade, mesmo, bastante. E isso saiu da minha vida sem que eu pedisse, sem que fizesse campanha de oração. Eu simplesmente convidei Jesus para fazer parte da minha vida e Jesus convidou o jogo a fazer cair fora da minha vida. E saiu, eu não percebo, nem sei. Só que eu me tornei intolerante para jogo. Rapaz, eu não consigo. Se eu tiver que jogar um dominó com alguém, em 3 minutos eu já estou azedo. Eu não consigo, virou uma coisa assim de intolerância mesmo. Então esses joguinhos de internet, joguinho de, sei lá, eu tenho um neto, né, ele fatalmente vai, aliás, terei outros. Mas não vai jogar videogame? Vai jogar, né? Vai jogar. E eu vou ser inserido no videogame, não sei como é que vai ser esse negócio. Porque eu sou intolerante com isso. E as pessoas baixam joguinhos, e tem um olhando para mim, ele não fica bravo não, tá? É meu filho, eu posso falar. Outro dia ele baixou um, eu falei assim, Felipe, 5 minutos depois que você baixou, eu não consigo mais conversar com você, cara. É um aplicativo, né? Você insere no tal do tablet, no tal do smartphone,
Agora imagine se você pegar esse aplicativo chamado Bíblia, e tem vários interessantes aí, tá? Você pode investir, até se você quiser algum recurso, tem uns bacanas aí, né? Você compra uma Olive Tree aí com as ferramentas todas dos Strongest, essas coisas, você vai estudar a cada versículo, cada palavra no seu original, e você vai ver os significados e tudo isso. É bem bacana que o joguinho, viu? Pode ficar sossegado. Independente da minha intolerância a joguinho, a Bíblia, ó, é bem mais legal. Então, a gente poder abrir a Bíblia e ler juntos a Bíblia é uma coisa bacana. Amém? Versículo 1 diz assim, olha. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a de pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Deixa eu dar um tempinho aqui. Vamos entender um pouquinho esse contexto. Tentem realizar a situação. Jesus provavelmente já tinha ensinado no templo, ou estava no templo. E ele se recolhe e vai ao monte orar. Para ele não estava bom, ele continuou. Ele foi no monte, orou. Orou, deve ter orado a madrugada toda. E voltou, bem cedinho, para o templo de novo ministrar. Diferentemente de como a gente ministra aqui, né, eles ministravam sentados. Tá? Era um costume ministrar sentado. Os judeus ministravam sentados. Ele estava lá sentado, ministrando, ensinando as pessoas, e de repente entra pela porta um grupo de judeus fariseus, né, os saberetas da lei e dos costumes, arrastando uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E eles apresentam essa mulher diante de Jesus, nós sabemos aqui com o intuito primeiro de desafiá-lo. Olha, essa mulher fez isso, 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 e o que é que você faria? Porque Moisés faria isso. Como se Jesus não soubesse o que Moisés faria, né? Como se ele fosse assim, um paraquedista que tinha caído sentado naquela cadeira. E diz assim, ó, e você? Moisés faria isso, e você? O que você faria? Porque eles queriam esnucar Jesus, né? Se ele diz, olha, confirma a lei, condena e mata, ele está indo contra as leis romanas, que detinham sobre eles o poder de decidir sobre vida e morte. Se ele diz, não, perdoa, ele vai dizer, você é alguém que desrespeita as leis de Deus. Então eles queriam botar Jesus no Marapuca. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós queremos colocar Jesus no Marapuca? Quantas vezes eu e você, com a nossa intolerância, com a nossa resistência, com o nosso desânimo, com a nossa descrença, com as nossas dúvidas, não queremos colocar Jesus no Marapuca? Porque veja bem, esses caras sabiam perfeitamente o que tinha que ser feito. Eles eram pessoas instruídas nas leis. E eles vêm ali colocar uma situação que assim era extrema no próprio sentido, né? Adultério é uma coisa que até hoje reflete de uma forma muito pesada, e naquele tempo, muito mais. Agora veja bem, se eles estivessem de fato no intuito de que essa situação fosse uma situação de correção de exemplo, eles teriam trazido o cara que adulterou com ela também, certo ou errado? Porque ninguém adultera sozinho. Mas não, eles arrastaram somente a mulher, a parte para lá de mais fraca, nessa situação, muito mais naquela época, né? Acreditem ou não, ainda hoje existem judeus racídicos que eu já presenciei orarem da seguinte forma a Deus. Deus, obrigado porque eu não sou cachorro. Obrigado porque eu não sou mulher. Se vocês nunca ouviram, eu já ouvi. Não foi ninguém que me contou. Então eles oram. Cachorro é um animal proscrito. E depois do cachorro proscrito vem a mulher. É nesse nível. Por isso eles arrastaram a mulher. E não fiquem assim abalados, não, é isso mesmo. E trouxeram a mulher lá para o meio. Agora, imaginem essa situação
para Jesus naquele momento? Porque ele sempre nos ensina com detalhes assim, espetaculares. Ele estava assentado, ou estava sentado, né? Porque assentem, pode tomar seus assentos. Senta aí, né? Mais fácil. Ele estava lá sentado, o povo entra com esse negócio. Ele podia ter se levantado e proclamado o que tinha para dizer. Ele podia ter levantado e ter repreendido e colocado aquele povo no seu devido lugar. Podia ou não podia? Podia ter dado uma enquadrada nos caras que eles iam sair com 2 quentes e 3 fervendo. Fácil. Mas o que Jesus faz? Ele está sentado. Isso é um pensamento meu, livre, tá? Diz que ele reclinou-se. Não dá para fazer assim um estudo exato do que significa reclinar aqui nesse pedaço exato do texto. Mas eu creio que o cara sentado, reclinar, porque diz que ele escreveu no chão, não foi? Na areia. Ele não fez isso. Fica mais difícil fazer assim, não fica? E se você fizer assim, ó? Vê se vocês conseguem ver. Se você fizer assim, você está sentado, e aí você faz isso aqui, ó. Você se abaixa para você escrever na areia. Eu tenho para mim que ele fez isso. Que ele se abaixou, saiu da cadeira, se abaixou e começou a escrever na areia. Dá para imaginar uma situação de alvoroço como essa? Imagina o alvoroço que foi. Porque os caras entraram fazendo barulho. E arrastando a mulher, e acusando. E querendo que aquilo se tornasse um espetáculo público. Que Jesus fosse desqualificado. Ele para o que está fazendo. Não abre a boca, não fala uma palavra. Se agacha ou se reclina. E começa a escrever aonde? No chão. No chão. Com o indicador dele começa a escrever. Tem trocentas mil pessoas que querem saber o que Jesus escreveu ali. Isso já viu, né? É uma doideira, cara. Se você entrar na internet, é uma maluquice o tanto de gente que quer saber o que Jesus escreveu ali. Posso dizer para vocês? Não era isso que ele queria que vocês pensassem. Olha como a gente vê as coisas de forma rasa, quando ele está querendo mostrar a coisa de uma forma muito mais simples e muito mais profunda. O fato de ele escrever no chão naquele momento, ele está demonstrando, primeiramente, porque ele gostava de bater de frente com os judeus, mas bater de frente com gosto. Porque, veja bem, quando ele chega para eles e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu disse para vocês, isso para o judeu era um tapa na cara, com uma cusparada em cima para completar. Porque ele está dizendo que ele era o templo. As 3 portas do templo eram caminho, verdade e vida. Ele estava dizendo que ele em si era o templo. Isso para o judeu é uma afronta monstruosa. E ele disse isso, declarou isso aos judeus. E agora declara de novo. Eles citaram a lei. E nós sabemos lá em Deuteronômio, se alguém sabe a referência, a gente pode até colocar. Eu não me vem à memória, mas eu sei que está lá em Deuteronômio. Quando a lei é dada a Moisés, Moisés leva as tábuas de pedra e Deus escreve com o seu dedo indicador as leis sobre a pedra. Lembram disso? Vê se Jesus está cutucando os caras muito mais do que eles puderam cutucar ele. Eles acharam que vinham para pegar Jesus, mas Jesus vai lá e devolve, peraí, é com o dedinho? Só que em vez de escrever nas pedras, eu vou escrever aonde? Na areia. Por que na areia? Por que no chão? Gente, olha só como isso é... Jesus é fantástico. Ele se abaixa, porque eu creio que a única pessoa que estava naquele mesmo nível, naquele momento exato, era a mulher que foi arrastada. Porque ela não podia levantar sua cabeça para olhar no rosto de ninguém, ela não podia estar de pé, porque isso era um desafio. Ela tinha que estar ali como? Agachada, jogada no chão. Ele vai no mesmo nível que ela, se coloca no mesmo nível que o dela, e começa a escrever no chão com o mesmo dedo em que o pai escreveu as leis. O chão mostra 2 condições interessantes. A primeira condição é a minha condição e a sua condição. Porque se vocês não lembram, nós viemos da onde? Do pó. E para onde nós voltamos? Para o pó. Mas no chão também,
Eu não sei se tem alguma coisa abaixo do chão. Às vezes a coisa é tão feia que você pensa que ainda tem um negócio depois do chão, né? Você bate no chão, mas parece que tem algo ainda mais lá no fundo. Mas o chão é a condição mínima. É onde você vai quando... Onde é que você está? Estou no chão. Acabou, não é assim? Mas tem uma terceira condição do chão também, muito interessante. Porque Jesus foi depois do chão. Jesus, quando foi crucificado, os apóstolos que estavam com ele, os 11 que tinham restado, um se suicidou e os outros 11 permaneceram aonde? Ao lado dele, intercedendo por ele. Não, né? Aconteceu o que com os 11? Área. Pedro, que era o bam do vou enfrentar, deixa comigo que eu pego e quebro, foi o primeiro que negou, né? Aliás, dizem que até palavras torpes ele usou para poder se fazer como um comum, para não ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Então, assim, a coisa espalhou para todo lado. Mas o interessante é que depois que Jesus ressuscitou e teve um encontro com todos eles, isso foi maior do que os 3 anos que eles passaram juntos. Porque eles foram transformados a tal ponto que todos eles defenderam o Evangelho, defenderam a morte de Cristo, a ressurreição, com as próprias vidas. Desses 11, 10 tiveram morte violenta. O Pedro foi de cabeça para baixo. O que transformou a vida deles foi a ressurreição. Esses caras foram transformados na ressurreição em Cristo. E Jesus está dizendo, olha, tudo aquilo que havia antes da lei, bacana. Mas agora eu vou falar para vocês algo muito maior do que isso. Eu vou muito além disso. Porque se antes você era incentivado a não fazer ao outro o que não queria que fizessem com você, eu agora vou ensinar para vocês algo mais excelente, que vai aqui, ó, na terra. Eu digo a você, faça ao outro o que gostaria que fosse feito com você. Você gostaria de ser pego em pecado e ser escrachado no meio da igreja? Porque pecado é pecado, adultério não é pecado. Se você acha que adultério é muito pesado, adultério ele pode ter o significado daquele que trai o seu cônjuge, mas ele também pode ter o significado daquele que simplesmente falsifica um documento. Adultério, hoje a Zona Azul agora é aplicativo. Até pouco tempo atrás era você que botava o horário, né? Quem nunca colocou 5 minutinhos depois, ou 10? Porque a mulher da Zona Azul vai demorar para passar. Você não está adulterando? Não tem interpretação. 11:05 é 11:05. O trem na Inglaterra 11:06 está marcado, ele sai e sai mesmo. Se chegar 11:07, você perdeu o trem. Então o horário vale. Mas além disso, o seu pecado não é algo para ser apontado, não é algo para ser separado, não é algo para ser execrado. Deus não tem nenhum prazer no nosso pecado. Jesus não tem nenhum prazer no nosso pecado. E Ele não tem prazer nenhum que o pecado meu e seu seja exposto, ou seja intolerado por mim ou por qualquer outro. Porque Ele diz, eu morri, e eu morri pelo pecado de todos vocês, e por todos os pecados. Eu morri, ressuscitei e venci a morte, para que vocês tenham vida e vida em abundância, para que sejam saudáveis, sejam supridos, sejam curados. Eu não morri para que vocês sejam intolerantes uns com os outros. Eu não morri para que vocês adulterem. Eu não morri para que vocês pequem e se desculpem todos os dias. Porque no final das contas, gente, desculpa, uma autoanálise bem crítica, é que a gente acaba pecando. E algumas coisas para nós acabam se tornando assim meio que recorrentes. Porque nós somos muito complacentes. Consigo mesmo, não uns com os outros. Vocês entendem aí? Entendem a posição de Jesus? Para que Jesus pudesse ter uma conexão conosco, Ele teve que se agachar para ver onde nós estávamos. Nós estávamos ali, ó. Sabe onde estava? No chão.
E ele olhou para nós naquele mesmo horizonte, como olhou para aquela mulher, e ele amou aquela mulher como ele nos ama. Esse é o evangelho da graça de Cristo. E ele diz assim para os caras: vocês entraram aqui apontando o dedo, vocês entraram aqui acusando. Agora, espera um pouquinho. Deixa eu me levantar e agora eu vou dizer para vocês o que precisa ser dito. Eu mostrei qual é o caminho, mas agora eu vou dizer para vocês o que precisa ser dito. Qual de vocês aqui está em condição melhor do que a dela para atirar a primeira pedra? Por favor, faça, eu não vou impedir. Se você que está me ouvindo pode condenar o que eu estou dizendo, por favor, cata alguma coisa, cadeira, copo, taca em cima. Eu não sou melhor nem pior do que nenhum de vocês. Cristo está dizendo, se vocês podem acusar uns aos outros, de que adianta vocês estarem juntos? Porque aqueles que me seguem, eles trazem esse evangelho. O evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo o que é? Cristo, em primeiro lugar, ele é o quê? Ele é amor. Ele é amor. E qual é a maior característica do amor? Quem é casado sabe, né? Perdoador, isso. Quem falou perdoar aí? Glória a Deus, é isso mesmo. Perdoar. Porque casamento, o casamento duradouro é o quê? Perdoar, perdoar, perdoar. Os 3 segredos da culinária francesa. Manteiga, manteiga, manteiga. Os 3 segredos de um casamento feliz é perdoar, perdoar, perdoar. Certo? Não é? Estou olhando para os líderes de casais aqui, para ver se vocês se identificam comigo. Porque eu, né, exerço perdão um montão de vezes, não sei vocês, mas... E ela deve exercer o dobro em relação a mim. E é assim que funciona. Eu estou falando de uma analogia que Jesus faz conosco. Né? O noivo e a noiva. Então, a característica do amor de Deus, ele é perdoador. E nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que ter uns aos outros numa inspiração de excelência. Nós temos que ser respeitosos uns com os outros. A gente não pode olhar para a pessoa e dizer assim, eu não fui com a cara. Ou você... Gente, ontem eu estive num casamento de muitas verborreias que eu ouvi. E foram várias, cara, foram várias. Mas uma delas me incomodou profundamente, porque resolveram fazer uma homenagem para os noivos. E foi uma coisa assim, indigesta, porque os amigos, sabe, com cartinhas lendo homenagem para os noivos, eles colocados assim numa posição de exaltação. E uma deles dizia assim, claramente, vocês são um casal perfeito e vão se encontrar perfeito porque vocês são do mesmo nível social. Vocês têm a mesma cultura. Porque vocês gostam das mesmas coisas. Cara, aquilo começou no meu... Parecia uma bola de espinho descendo, porque... Eu falava, meu Deus do céu, gente. Esses caras estão começando uma vida. Os dois estão se unindo para formar uma família. Baseado nisso. Vai dar bobagem em 2 minutos. Vai ter crise de 1 ano, né? Tem crise de 1, de 2, de 5, de 7. Numa dessa, a vaca vai para o brejo. Vai. As nossas bases têm que ser sólidas. E perdoar, gente, isso é de Deus. É de Deus. Você sabe que tem uma imagem, o Vlad até separou para mim, né, Vlad? A imagem do... Vocês devem ter visto, a maioria de vocês, porque isso viralizou, né? Hoje a palavra viralizar virou sinônimo de coisa boa. Vírus virou coisa boa. A imagem viralizou na internet. Vocês viram essa imagem? Quem viu? Levanta a mão. Sabe o que é essa imagem? Eu vou mostrar para vocês. Essa imagem é uma imagem de lobos caminhando pela neve. E vocês sabem que, obviamente, um tempo de nevasca é um tempo complicado. Tem menos caça, menos alimento, menos lugar para se abrigar, os deslocamentos são mais difíceis, né? As caminhadas. Você já andou na neve? Além de escorregar, é um exercício físico absurdo. Depende de como ela estiver compactada, é um troço complicado. É desgastante, muito desgastante. Você triplica aí a energia que você empenha para poder andar. É complicado mesmo. Fora que você tem que se equilibrar, porque escorrega a beça. Então aqui são esses lobos andando. Vocês estão vendo que é um grupo de lobos? Tem um primeiro aqui e tem um último lá embaixo.
Para um pouco essa imagem, nós vamos depois para uma segunda, mas vamos refletir comigo aqui, de novo em Jesus, a imagem, tudo que nós estamos dizendo. O povo amalequita, ele teve entreveros com o povo de Israel desde a história da saída do Egito, certo? Não é isso? Qual era a atitude dos amalequitas? O que eles faziam? Qual era a característica primeira que eles demonstraram ao povo de Israel? Qual era a safadeza maior que eles faziam? Vocês se lembram? O povo de Israel, quando caminhava assim juntos, o hábito deles lá, antes da lei, qual era? Iam na frente os guerreiros, os mais fortes, e atrás quem ia? Os velhos, os doentes e as crianças, os mais fracos. Os amalequitas safados, sabendo disso, o que eles faziam? Iam lá atrás e... Mas Jesus vem e diz assim, olha, aquela lei que foi escrita na pedra, eu escrevo agora aqui, ó, com o meu dedinho, na areia. Esse lugarzinho sujo onde todo mundo pisa, eu escrevo aqui, ó, na areia, no pó. Ele diz assim, ó, a coisa é diferente. Nós temos que aprender a respeitar, a honrar e a cooperar, fortalecer os mais fracos. É estranho que um malcaté de lobos possa nos dar esse exemplo, mas é um exemplo interessante o que eles fazem. Põe a segunda imagem para mim aí. Está vendo esses círculos que nós estamos vendo aqui, ó? Esses 3 primeiros lobos que vocês estão vendo ali, vocês podem até perceber que eles são mais peludos, mais arqueados. Consegue perceber ali? Os 3 primeiros? Esses 3 primeiros lobos são justamente os lobos mais velhos e mais doentes. Tá? E eles vão à frente, porque como eles não têm um caminhar muito rápido, eles facilmente seriam deixados para trás. E num caminho desse de neve, eles morreriam de inanição, morreriam por um inimigo, um predador que os pegaria. Então eles são colocados à frente. Aí aqui atrás também tem um grupo de 5 lobos, depois do primeiro círculo. Esses 5 são os caras. São os 5 mais fortes do grupo. Eles vêm depois dos mais velhos para defendê-los, dos mais velhos e dos mais doentes. E na frente de todo o grupo, que tem ali uns 11 lobos, para defendê-los. Mas você pensa que a retaguarda fica? Não. Depois tem mais 5 lobos lá atrás, que são os outros 5 top de linha. Para garantir o quê? A retaguarda. Eles dão um espacinho e garantem a retaguarda. E por último, lá atrás, naquele último círculo, esse é o líder, esse é o lobo alfa. Ele é o chefe dos chefes. Que bom se a gente entendesse isso para nós, né? Que bom se a gente pudesse aplicar isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso meio, na nossa igreja. Porque se nós refletirmos, será que nós estamos honrando os nossos idosos? Porque eu já estou no idoso, né? 55 eu já estou... É fato, né? Não é? Mas é fato, não é? Se eu não estou, eu estou assim, tentando me enganar que eu estou perto de, né? Um ano para lá, um ano para cá. A lei considera 60, então falta aí, faltam 5, né? Mas será que nós estamos honrando os nossos idosos? Será que nós estamos colocando eles numa posição de honra, de proteção, cuidando deles devidamente? Ou será que nós estamos discriminando e descartando como algo que não tem mais serventia? Sabe aquela coisa de jovem, aquele ímpeto? Ah, imagina, você não sabe o que fala, agora tudo é diferente. Você nunca ouviu isso, né? Também não. As pessoas que têm problemas, as pessoas que enfrentam maiores dificuldades, será que elas estão sendo colocadas por nós num lugar mais elevado? Para que a gente tenha mais atenção sobre elas, para que a gente possa cuidar delas de uma maneira mais excelente, para que elas possam receber uma carga maior do amor de Deus? Será que é isso que nós estamos fazendo? Porque o cara parece doente, parece meio mal, né? O cara vem, se você puder, você desvia. Se você bater mesmo no cara, o cara piorar, você ora e pronto, já orei, resolvi. Mas se o cara quiser falar com você, abrir o coração e contar as aflições, não é todo mundo que aguenta, ou a maioria não aguenta não. Não é assim?
E se aguenta um dia, não aguenta dois. Se aguenta dois, não aguenta três mesmo. Aquelas pessoas que estão com a sua fé abalada, enfraquecida, e não cabe a nós o juízo do porquê. Será que nós estamos colocando elas num lugar onde nós podemos enxergá-las e podemos protegê-las? Cercá-las do amor de Deus, de orações, de palavras de vitória, de fortalecimento da fé? Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos pegando pedrinha aí? Será que esse evangelho da graça, que é a expressão de amor e que é perdoador, está sendo exercido no nosso meio? Nós vamos ter que olhar para lobos para aprender como é que se faz? E eu não digo, gente, não estou aqui nem me referindo a que uma igreja como a nossa, que tem projetos sociais e acolhe pessoas. Não, eu estou falando de nós mesmos, uns com os outros aqui. Antes do projeto social estar inserido na igreja, existe a igreja. E nós precisamos ser tolerantes uns com os outros, com as nossas diferenças, porque são as nossas diferenças que compõem o corpo. E cada um de nós tem enfrentamentos, necessidades e idades diferentes. E nós precisamos respeitar isso. Os orientais sabem disso melhor do que os ocidentais, né? As pessoas mais velhas, elas são tremendamente honradas, jamais descartadas, são as mais ouvidas, são colocadas à frente. Não é isso, Irene? São as mais respeitadas. Ou estou enganado? E assim é com os orientais todos, não só japoneses, não. São chineses, são coreanos, são árabes, são judeus. Os mais velhos têm posição de conselho, posição de honra. Não são descartados. Mas nós, no nosso meio, estamos acostumados a... Já foi. Tem pastor que sobe. Eu já estou velho, já veio uma geração. Não, menos. Como? E a experiência que Deus tem para transmitir através da sua vida, serve para quê? Os cabelos brancos têm que servir para alguma coisa, eles tiveram um custo. Ou só os meus? Cabelo branco serve para dizer para o cara, aí tem alguém que já passou por algumas coisas, vamos escutar o que ele tem para dizer. Alguma coisa esse cara tem para dizer. Nós estamos recebendo eles com uma mulher adúltera ou com alguém que eu posso me aconselhar? Como é que vocês estão enxergando isso? Como igreja, uma igreja forte, uma igreja que caminha e que cresce, ela precisa conhecer muito bem quem é o seu corpo. E entender que dentro do seu corpo existem pessoas mais fracas, existem pessoas mais fortes, existem pessoas medianas, mais velhas, mais jovens, mas todas elas são partes extremamente importantes e fundamentais do corpo. Ninguém é descartável. E se nós conhecemos essa situação, nós podemos ajudar uns aos outros. Não cabe a pastor, sozinho, ter que cumprir todas essas funções, não. O que Jesus está ensinando é que todos nós estamos inseridos nesse mesmo contexto. Todos nós temos problemas, todos nós temos falhas. Mas nós podemos sim fortalecer uns aos outros em amor. E não é esse nosso amor fugaz, não. Que hoje eu amo o amigo, depois eu esqueço. É o amor de Deus. O amor de Deus que entregou a sua vida por ele e por mim. Quando eu olho para alguém assim, no mínimo tem que vir, no mínimo, tem que vir em mim esse sentimento de que, peraí, essa pessoa não é o que eu estou pensando a respeito dela. Esta pessoa é aquilo que Cristo pensa a respeito dela. E o que ela pensa dela é grande, não é o que eu penso.
Não adianta você olhar para alguém e dizer assim, não vou com a sua cara. Por quê? Jesus diz assim, eu só morro por aqueles com quem eu vou com a cara. Ele deixou isso bem claro para nós, né? Ele disse assim, olha, Pai, verdade, verdade, olhando para a cara de todos eles, eu deixava para lá. Mas como eu não estou aqui, para que o que eu tenho para dizer, ou a minha vontade prevaleça, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, o teu plano, que é bom, perfeito, agradável. Então, manda bala que é nele que eu estou, permaneço e vamos embora. A gente acha que Jesus foi com a nossa cara, né? Mas não com a dos outros. Que o meu pecado é menor que o do outro. Que eu sou mais legal que o outro. O que eu fiz, imagina, eu só fiz isso. O outro que fez aquele montão. Ele que merece. Não é assim? Ou então chega no pior de tudo, né? Quando o cara está do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, ele diz assim, olha, por que fulano tem isso e eu não tenho? Eu é que merecia. Já ouviram isso? Alguém já disse isso algum dia? Não precisa olhar para mim, não. Olha para dentro. E aí a coisa ficando do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. E um dia ele diz assim, preste atenção. Fulano não merece o que tem. Já ouviram isso? Já pensaram assim? É isso que Jesus está ensinando para nós hoje? É o que Ele ensinou nesse dia para essas pessoas? É o que Ele vem ensinando ao longo dos tempos? Se o Senhor voltar em setembro, nós estamos enrascados. Bem enrolado. É bom começar a desenrolar rapidamente, porque nós estamos enrolados. Agora, caso Ele não volte em setembro, não quer dizer que a gente não tem uma missão, uma tarefa bacana pela frente. Porque no dia em que nós podemos aqui contar uns com os outros, fortalecer uns aos outros, proteger uns aos outros, trazer a todos, num mesmo amor, num mesmo mover, Deus vai se alegrar disso. Porque essa é a vontade dele para nós. A igreja é um corpo onde todos devem permanecer unidos, encaixados, perfeitamente encaixados. Então não vão se encaixar os velhinhos com os velhinhos, os doentes com os doentes. Não. Esse negócio aqui vai ser uma coisa mais abraçada. As pessoas vão estar fortalecidas. Por que o Otávio se reúne aqui com os empresários? Porque estão todos nadando em dinheiro e estão querendo fazer um lobby para ver quem é que vai ganhar o quê e quando. Não, eu diria que a reunião dele é quase que a reunião dos desesperados, né? Como empresários no Brasil, nós estamos todos desesperados. Mais ou menos, mas estamos, né? E aí o quê? A reunião é para que um fortaleça o outro, ore pelo outro e compre a briga do outro. E juntos nós queremos alcançar o favor de Deus, não é? Ninguém está querendo enriquecimento, ninguém está buscando proveito próprio. Não, nós só queremos que as pessoas vivam de uma forma digna. Não é? Que elas possam empregar e ser empregadas, que elas possam pagar as suas contas e ponto, está tudo ok. Mas se a gente não se preocupar com essas diferenças, então vamos reunir somente aqueles que são os excelentes, né? E os excelentes não vão comparecer porque eles não querem ser importunados, tá bem? Lembra que Jesus convida para a ceia, no final da história lá? Ele começa convidando os supostamente mais importantes, né? E o que eles respondem? Todos tinham um impeditivo. E quase todos os impeditivos, ou a maior parte deles, estava relacionado ao quê? Ao dinheiro ou status e posição social. Não posso ir na tua festa porque eu comprei um terreno e tenho que aproveitar ele, eu comprei um carro, eu fui convidado para uma festa mais bacana do que a tua, não dá. Não é assim? Então não adianta chegar a setembro e a gente está nessa posição. Nós não podemos nos isolar porque eu sou beneficiado, e porque eu sou beneficiado, eu estou fora desse contexto daqueles que não estão beneficiados, e nem posso pegar aqueles que estão menos beneficiados que eu e tornar isso uma bandeira para me sentir melhor. Porque é um outro contraponto, né?
A gente chega um para o outro assim, ah, eu estou mal, mas ixi, ele está bem pior. E saiu confortado. E saiu confortado. Eu falo isso para vocês porque assim, olhando para o andamento das coisas no mundo, como eu comecei aqui colocando, é certo de que tudo está piorando numa velocidade absurda. E piorando mesmo, por qualquer comparativo que você faça. De modo que se nós não formos as pessoas a fazer a diferença nesse contexto amargo, quem será? Se nós não formos o exemplo, se em nós primeiro não surgir esse amor, essa tolerância, esse suportai-vos uns aos outros, aonde é que isso vai surgir? A igreja é o celeiro da palavra de Deus, do amor de Deus. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar de exceção, é um lugar de inclusão. São todos bem-vindos, independentemente de quem são. Não importa se são brancos, se são negros, se são amarelos, não importa se são pobres, se são ricos, não importa se são empresários, se são funcionários, profissionais liberais, não importa. Não importa a condição social, nada importa. Importa que se Deus colocou essas pessoas no nosso meio, elas fazem parte da nossa equipe. E nós vamos acolher, e orar, e proteger, e suportar, e nos unir a elas para nos fortalecer no corpo de Cristo. Amém? Eu estou achando que vocês estão olhando para mim com uma cara de que vocês não gostaram do que eu disse. Mas posso ser sincero? Não era para gostar, porque se vocês gostassem do que eu disse, não ia causar transformação. Era para incomodar mesmo. Porque se incomodou a minha vida, não é que eu quero revidar em vocês, mas é que se incomodou a minha vida, tem que incomodar de vocês. Eu estou passando para vocês o puxão de orelha que eu levei. E eu creio que certamente vocês estão levando de vocês. Faz parte. O nosso crescimento ele é feito de puxão de orelha em puxão de orelha. Não é de enalizar, não. E eu olho para nós e digo assim, Deus, nós queremos ser diferentes. Nós queremos manifestar essas coisas no nosso meio. Nós queremos fazer a diferença. Porque não basta que a nossa vida esteja bem. Nós queremos que a vida de outros se beneficiem através da nossa. Para que o teu nome seja honrado, seja exaltado, seja glorificado. Vamos escrever com o dedinho e mostrar que tem um caminho mais excelente do que aquele do juízo e da condenação. Que é o caminho do amor e o caminho da salvação. O caminho do amor que é perdoador. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Nós sabemos que isso quer dizer infinitamente. Então, se você consegue perdoar sua esposa, seu marido, perdoa ainda mais. Se você consegue perdoar seus amigos, ainda mais. Às vezes, tem dificuldade de perdão na sua área de relacionamento, mas o da igreja, que é mais difícil, põe em prática. Porque aqui é essa turma que Deus separou especialmente. E o nosso alfa, o nosso líder, ele está aqui no nosso meio, junto conosco. Ele sonda os nossos corações, ele quer ver aqueles que estão ali prontos para poder exercer essa função. Amém?